Prepara o teu estômago, senta a tua bunda na cadeira, porque comida nem sempre é só questão de gosto. Em alguns lugares, pratos tradicionais podem causar choque, nojo, medo. Hoje tu vai ver comidas que são proibidas em várias partes do mundo. Então senta a tua bunda na cadeira, se prepara. Meu estômago já tá louco aqui. Vamos direto pro nosso vídeo. E começando aqui... vai ser babado. Nas Filipinas, o balut é uma comida que já decide tudo na primeira olhada. Por fora parece só um ovo cozido. Sim. Mas, quando abre, a história muda. Dentro tem um embrião de pato parcialmente formado, gente, depois de ficar incubado por cerca de 2 a 3 semanas. Então não é só gema. Podem aparecer ossos macios, bico e até penas. O jeito tradicional é comer direto na casca. A pessoa abre uma pontinha, bebe o caldo quente, coloca sal, vinagre apimentado ou molho, e só depois termina o resto. Em muitos lugares do Sudeste Asiático, é comida de rua, lanche barato e parte da cultura local. Isso aqui é extremamente absurdo, mas a gente come as outras... Se a gente for parar pra pensar, a gente vai parar de comer tudo. Mas o problema é que é com tudo, gente. Só que, fora desse contexto, o balut vira um problema bem rápido. Em regras religiosas, ele é barrado no Islã e também não entra nas normas kosher do judaísmo. Em países como a Finlândia, a venda para consumo humano é proibida por questões de bem-estar animal. No Reino Unido, quando o embrião já está mais desenvolvido, a lei passa a tratar aquilo como um animal protegido. Singapura também é rígida. A importação e a venda são proibidas por risco sanitário e falta de produtores aprovados. Para muita gente, é uma iguaria. Para outras autoridades, é uma carga que nem passa da fronteira. Não passa não, da minha fronteira, da minha porta pra dentro. No Japão, o fugu é uma comida que já chega à mesa com um certo nervosismo. Por fora, ele é um baiacu, aquele peixe que infla quando se sente ameaçado. Mas o perigo está no que ele pode carregar. A tetrodotoxina, um veneno tão forte que uma quantidade minúscula pode travar o corpo e impedir a respiração. E não adianta cozinhar, fritar ou congelar. Se a parte errada ficar no peixe, o risco continua ali. Preparar fugu no Japão não é coisa de curioso na cozinha. O chefe treina por anos, faz prova prática e precisa retirar as partes perigosas sem errar o corte. O fígado, uma das áreas mais arriscadas, já foi servido no passado, até que casos graves levassem o Japão a proibir essa parte nos restaurantes. Gente, é extremamente perigoso. Como eu moro na região de praia, morava, né? Hoje em dia não. E aí... o pessoal sempre tinha esse hábito. Algumas pessoas comem, tá? É por época mesmo que ele assim, fica venenoso. O fugu continua sendo uma iguaria. Ele aparece em sashimi, cortado tão fino que fica quase transparente, em caldos, grelhado e até empanado. Para muita gente, a experiência passa justamente por confiar totalmente em quem está segurando a faca. Eu não Na União Europeia, importar, vender e consumir fugu são proibidos por causa do risco. E no próprio Japão, existe uma regra bem específica. Por segurança, o imperador não pode comer fugu. Pode morrer os outros, não o imperador. Na Islândia, uma das comidas mais famosas começa com um tubarão que, cru, pode fazer muito mal. É o ácar, feito com tubarão da Groenlândia, das águas geladas do Ártico. A carne desse bicho acumula substâncias ruins para o corpo, então não dá simplesmente para cortar e comer. A solução islandesa veio de uma técnica antiga. A carne fica semanas fermentando sob peso, soltando um líquido forte e depois passa meses pendurada no vento frio até secar. Aí ela chega à mesa em cubinhos, muitas vezes em festas tradicionais de inverno. Só que o desafio começa antes da primeira mordida. O cheiro vem na frente. Durante a fermentação, a carne libera amônia, aquele odor que lembra produto de limpeza bem pesado. Por isso, muita gente que prova pela primeira vez reage como se tivesse perdido uma aposta. Gente, eu não me arrisco a experimentar essas coisas, não. Prefiro não experimentar e deixar quem gosta fique lá, quietinho. Mas eu como Para quem cresceu com isso, o ácar é parte da cultura local. Para o turista, o primeiro cubo costuma ser outra experiência. A textura até engana, parece tranquila, mas o gosto chega depois, sobe pelo nariz, pinica a língua e deixa aquela expressão de arrependimento imediato. Para ajudar, muitos islandeses tomam junto uma dose de brennivin, uma bebida destilada tradicional. Não deixa o prato suave, mas ajuda a enfrentar o impacto. Mesmo assim, o ácar segue como iguaria nacional, uma comida que nasceu da necessidade
variedade atravessou gerações e ainda hoje aparece servida em pequenos cubos, com cheiro de desafio. Gente, vamos dizer nada não, nem julgar, né? Porque aqui também na Sardenha, tem na Itália, existe um queijo que já começa estranho antes mesmo de chegar à mesa. O casu marzu nasce de um pecorino, feito com leite de ovelha, só que depois ele é deixado aberto para a mosca do queijo agir ali dentro. Quando as larvas aparecem, elas vão quebrando a massa e transformam aquele queijo duro numa pasta forte, cremosa e viva. O nome, no dialeto local, quer dizer algo como queijo podre. Minha gente, mas isso é eu já fico toda arrepiada. E aí vem a parte que mais assusta. Pra quem defende a tradição, as larvas precisam estar vivas na hora de comer. Se já morreram, é sinal de que o queijo passou do ponto e pode estar arriscado demais. Algumas ainda pulam quando são mexidas, então tem gente que cobre o pão com a mão antes de dar a mordida. Esse costume antigo acabou virando também um caso de saúde pública. O Guinness já chamou o casu marzu de queijo mais perigoso do mundo, porque existe um risco raro de as larvas resistirem no corpo e causarem uma infecção séria. Por isso, a venda é proibida na Itália e na União Europeia. Mesmo assim, na Sardenha, muita gente ainda faz em casa, para consumo próprio, mantendo a tradição de família longe das prateleiras. Aquela lavinha crocante no dente. Na Coreia do Sul, o sanagji é um petisco bem fresco, feito para comer na hora. Só que, para quem não cresceu vendo isso, a primeira reação pode ser de susto. O prato ainda se mexe. Ele é feito com polvo de braços longos, fatiado em pedaços pequenos e servido logo depois, quase sempre com óleo de gergelim e sementes por cima. Esses pedaços seguem reagindo por alguns minutos, porque boa parte dos comandos do polvo fica nos próprios braços. Gente, não é perigoso no estômago? Ele vivo? Gente... É bem e é aí que o sanagji deixa de ser só uma comida diferente. As ventosas ainda grudam de verdade. Prendem no prato, no hashi, na boca. Garganta. E podem prender na garganta se a pessoa tentar engolir sem mastigar muito bem. Por isso, o aviso é direto. Tem que mastigar bastante. O risco é sério. Na Coreia do Sul, há estimativas de pessoas que perdem a vida todos os anos por engasgo com esse prato. Além do perigo para quem come, também existe a questão do sofrimento do animal. Preparos com polvos ou frutos do mar fatiados e servidos ainda reagindo são proibidos em países como Alemanha, Austrália e Taiwan por regras de bem-estar animal. Na Coreia, o sanagji segue como tradição para alguns e teste de coragem para turistas. Mas, vendo de perto, dá pra entender por que tanta gente prefere só olhar. Eu prefiro só olhar, eu sou da turma que só olha essas comidas. No México, José Islas Barreira aprendeu a procurar escamoles do jeito antigo, olhando a terra, sentindo o cheiro do ninho e colocando a mão num lugar onde muita gente nem chegaria perto. Eles são conhecidos como caviar de formiga, mas não tem nada a ver com peixe, e também não são bem ovos. São larvas e pupas clarinhas, pequenas, tiradas de formigueiros escondidos perto de agaves e cactos. A colheita é puxada. Os escamoleiros cavam fundo, às vezes por horas, enquanto as formigas sobem pelos braços e mordem sem descanso. E quem sabe fazer direito não esvazia o ninho, deixa uma parte ali para a colônia continuar viva e produzir por anos. É mais inteligente para continuar produzindo. Será que aí vai comer a larvinha? É tipo como se fosse a tanajura, que é uma formiga que a galera come. Depois de limpos, os escamoles vão para a frigideira com manteiga, cebola e ervas. Muitas vezes acabam em tacos com guacamole, limão e salsa. O sabor costuma ser descrito como delicado, meio amanteigado, com uma textura que estoura de leve na boca. O detalhe é que essa iguaria, consumida desde tempos antigos no México, pode virar complicação em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, larvas cruas de insetos não entram sem autorização, pelo risco de pragas agrícolas. No México, é comida de tradição. Fora dali, pode parar na alfândega. Eu comeria esse aqui. Olha, em Oaxaca, no México, chapulines não são modinha nem desafio de internet. São gafanhotos comestíveis consumidos há milhares de anos. Lá aparecem como petisco, recheio de taco ou acompanhamento para mezcal. A coleta costuma acontecer depois das chuvas, em plantações de milho e campos sem agrotóxicos. Muita gente sai ainda de madrugada, porque o frio deixa os insetos mais lentos. Depois vem a parte que transforma tudo em comida. Olha só a quantidade de gafanhoto. E eles ficam tudo pretinho, né? Gente, ignora um pouco o barulho, tá? É obra.
E são vendidos, gente. Só que fora do México, esse petisco tradicional virou dor de cabeça para fiscalização. Em vários países, principalmente nos Estados Unidos, chapulines secos e temperados enfrentam restrições rígidas de importação por risco de contaminação por chumbo. E o chumbo não vem do gafanhoto em si. O problema aparece em alguns preparos tradicionais, quando os temperos são moídos em recipientes de barro com uma camada brilhante de baixa qualidade. Essa camada pode soltar metal pesado que acaba indo parar nos chapulines. Algumas análises de produtos vindos de Oaxaca encontraram níveis perigosos. Em um caso citado por pesquisadores, um único chapulim contaminado poderia passar muitas vezes do limite diário recomendado para uma criança. Em 2014, uma família na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, teve intoxicação depois de comer chapulines trazidos do México. Por isso, para muita gente, eles continuam sendo tradição. Para entrar em outro país, precisam passar por controle bem mais cuidadoso. No Camboja, tarântula frita não apareceu para o turista fazer cara de susto em vídeo. Em lugares como Scone, ela é um petisco de rua conhecido, vendido em bandejas com sal, açúcar, alho e pimenta. A parte mais pesada é de onde isso veio. O consumo em massa ganhou força nos anos 70, durante o regime do Khmer Vermelho, quando a fome fez muita gente comer o que encontrava no mato. Com o tempo, a necessidade virou costume e a tarântula passou a ser caçada em buracos no interior do país. E eles pegam assim, ó, de boa na mão dele. Eu acho que muitas comidas, gente, que hoje em dia são meio doidas assim, por causa da fome, eu acredito. Olha aí o tanto. Gente! O preparo costuma assustar mais quem está olhando de fora. Antes de ir para o óleo, as presas são retiradas para evitar acidentes, porque a picada pode causar muita dor e queimação por horas. Depois, ela é frita até ficar escura e crocante. As pernas são a parte mais fácil de encarar. Já o abdômen, mais mole por dentro, divide bem mais opiniões. E essa iguaria não circula livremente pelo mundo. Em mercados como os Estados Unidos e a União Europeia, tarântulas selvagens para consumo humano são barradas por risco de contaminação, principalmente por resíduos de agrotóxicos. Até no Camboja, ela ficou mais rara. Desmatamento e caça excessiva fizeram o preço subir bastante nos últimos anos. Caraca, é cara ainda, viu? Tá vendo como é que é as coisas? Em algumas regiões isoladas, carne de macaco não é desafio de internet nem curiosidade para turistas. Para povos que vivem da caça, como grupos da Amazônia e os Hadza, na Tanzânia, ela pode fazer parte da alimentação por sobrevivência, junto de rituais e costumes antigos. O problema começa quando isso sai desse contexto e vira comércio. Aí deixa de ser só comida diferente. Em quase todo mundo, vender ou importar carne de primata é proibido ou muito controlado, tanto para proteger os animais quanto pelo risco de saúde pública. Gente, come de boa. É isso, gente. A cabeça do macaco. Primatas podem transmitir vírus perigosos e o cérebro traz um risco ainda maior. Os prions, que são proteínas infecciosas capazes de afetar o cérebro e causar doenças sem cura. Por isso, nos Estados Unidos e em países da Europa, tentar entrar com carne de macaco, mesmo seca ou defumada, pode acabar com a bagagem destruída e uma multa pesada. Também existe uma convenção internacional que protege todas as espécies de primatas contra o comércio ilegal. E aquela cena famosa de filme de comer cérebro de macaco vivo direto do crânio é tratada por especialistas como lenda urbana, não como prática comum. O que existe de verdade é bem mais delicado. Tradição local, sobrevivência e leis duras para impedir que isso vire mercado. É diferente, né, gente? A tradição para sobreviver, para não morrer de fome. Em Yulin, na China, carne de cachorro não é lenda da internet. Ela aparece em placas, bancas e restaurantes, tratada como comida comum por parte dos clientes, e é isso que choca tanta gente. Para quem cresceu vendo cachorro dentro de casa como companhia, a cena bate de um jeito difícil de engolir. Para alguns comerciantes locais, porém, aquilo é só mais um produto na vitrine. O caso ficou ainda mais conhecido por causa do Festival de Carne de Cachorro Ilíquia de Yulin, só que ele não vem de uma tradição milenar. Surgiu em 2009, puxado por comerciantes que queriam vender mais. E mesmo dentro da China, muita gente rejeita essa prática. Foi esse tipo de imagem que começou a aumentar a pressão por leis em vários lugares. Taiwan proibiu o comércio e o consumo em 2017. Nos Estados Unidos, a proibição federal veio em 2018. Na China, em 2020, o governo passou a classificar cachorros como animais de companhia. Depois disso, cidades como Shenzhen e Zhuhai proibiram a venda e o consumo. A Coreia do Sul também aprovou uma lei em 2024 para encerrar esse mercado, com a entrada total em vigor prevista para 2027. Em Yulin, ativistas ainda ajudaram a fechar um grande local ligado a esse comércio. A cidade continua
continua associada a essas imagens, Como é que tem mas a pressão coragem? contra a prática cresceu muito desde então. Ah, não, gente, esse aqui eu preciso de um momento pra refletir um pouco, Para né? muita gente, porquinho da Índia é bichinho de gaiola, pet de casa. Mais outro- Só que na região dos Andes ele também é comida tradicional há milhares de anos. Lá, o prato é chamado Olha de esse cuy, peitinho nome que de vem do quechua porquinho e da aparece em Índia. países como Peru, Equador, Bolívia e Colômbia. O choque para quem vem de fora é que ele não chega escondido em meu pedaços. Em muitos Deus. lugares vem inteiro mesmo, cabeça, dentes e patas, direto da brasa, Gente, é com como a se pele fosse- dourada e crocante. No preparo tradicional, os pelos são retirados com água quente. Depois, o cuy é temperado e grelhado inteiro. Quem come costuma dizer que a carne lembra frango escuro ou caça, só que com pouca carne. Para moradores de várias regiões, é prato de festa, de mercado Prato e também de de festa. restaurante turístico. Fora dos Andes, a reação muda bastante. No Canadá, a importação desse tipo de carne é proibida pela Agência de Inspeção Alimentar. Nos Estados Unidos, a regra varia, mas na Califórnia, a infração possuir, comprar, vender ou importar carne de animal tradicionalmente criado como pet para alimentação. Para quem Ah, não, cresceu gente, vendo como é o que o porquinho da bicho Índia depois como matar o pet, bicho? a mesa já começa com estranhamento. E a mesma coisa de criar a galinha e matar a coitada da galinha. A lagarta do Mopane é daquelas comidas que fazem muita gente olhar 2 vezes antes de provar. Mas, no sul da África, ela não é curiosidade de turista. Ela faz parte da rotina. Ela é a fase de Essa lagarta lagarta de não é uma venenosa? mariposa e leva esse nome porque vive nas árvores Mopane. Na temporada, é Nossa, colhida em grande grandona. quantidade. Para muitas famílias, não é só comida no prato. É proteína em casa e renda entrando. Ah, não, prefiro outro tipo de proteína. Essa aí não me enche os olhos, não. Olha o menino comendo com muito sabor. O preparo é a parte que mais chama a atenção. Sim. Antes de secar ou cozinhar, os colhedores espremem uma por uma para tirar a parte verde de dentro. É um trabalho manual, entendi. repetido, sem muita cerimônia. O problema começa quando essa comida sai do contexto local. Na União Europeia, a lagarta do Mopane só pode entrar com Olha autorização isso, gente, eles estão específica por regras comercializando. sanitárias para esse tipo de alimento. E mesmo na África, a coleta não é simplesmente sair pegando. Países como Botsuana exigem licença e época certa, porque colher demais, junto com um clima cada vez mais instável, pode reduzir bastante a espécie. Olha aí, precisa, né? Da espécie pra poder Escorpião no comer. espeto é uma daquelas comidas que muita gente compra espetinho? mais pela coragem do que pela fome. Não, Em é pela Bangkok, coragem na também, Tailândia, não ele quero. aparece em mercados Eu não turísticos teria. como a Khao San Road e a Yaowarat Road, frito no palito, bem na frente da banca, chamando o olhar de quem passa. Gente, o veneno, hein? Acho que por isso que mais é... Eu acho que é mais pelo perigo que certos alimentos oferecem, né? Tipo, comer tarântula. Ó o escorpião. E não é só pegar e servir. Para ficar seguro, ele precisa passar por óleo muito quente. Esse calor neutraliza a parte perigosa e deixa o escorpião próprio para consumo. Mesmo assim, continua sendo o bicho inteiro ali, crocante, com pinças, cauda e uma Mentira, né? aparência que faz muita gente parar antes de aproximar a boca. Por esse risco e pela falta de aprovação, escorpiões não podem ser vendidos como comida na União Europeia. Na China, mercados famosos em Pequim também perderam barracas desse tipo por questões de higiene e segurança sanitária. segurança, Então é né, isso gente? por hoje. Se Gente, agora eu preciso refletir sobre esses dias. Eu não gosto de fazer vídeo de comida porque eu fico assim, meu estômago fica muito doido, viu? Então, deixa aquele like, inscreva-se no canal. Estamos começando a nossa semana. Vou te esperar aqui na quarta-feira. Tchau, obrigado. Beijo.